Bom, nessa videoaula eu vou estar falando um pouquinho sobre os comandos condicionais que a gente tem aqui no Scratch. Então, já carreguei o arquivo do labirinto Dar Uma Vez, e aqui ele vem com esses comandos. Então, esse comando laranja, sem então, ele se trata de um comando condicional e a gente pode encontrar ele aqui na barrinha de controle. Tem outros exemplos de condicionais, mas nesse aqui a gente vai estar usando só o sem então. Então, para começar, eu vou estar explicando o que eles fazem. No caso, esse primeiro bloco, ele define que se a Chapeuzinho ela estiver tocando em servo, então, se ela tocar, ela vai dizer: "Olá, pequeno, você sabe onde está minha vovó?" por 2 segundos. Bom, basicamente, ele usa um comando de condicional, né? O sem então, e usando um comando de sensor, esse tocando, ele faz a condição dele. Então, se a Chapeuzinho estiver tocando, ela vai executar tal ação. Caso ela não toque, ela não faz nada. É a mesma coisa para esse segundo bloco aqui. Se a Chapeuzinho estiver tocando na vovó, então ela vai dizer: "Vovó, te encontrei", por 2 segundos. E no último, se ela estiver tocando no lobo, então ela vai dizer: "Socorro, o lobo mau", por 2 segundos. Eu vou estar mostrando isso, como é que ele fica quando a gente está executando ele aqui, né, no nosso cenário. Então, eu vou juntar eles e vou colocar eles dentro de um comando de controle para ficar repetindo sempre. Então, ele sempre vai estar vendo se essa condição é verdadeira ou não, essas condições, né, no caso. E eu vou juntar aqui quando a gente executar o programa. Bom, aqui embaixo eu fiz esses comandos de movimentação. Então, utilizei o comando de evento. Quando determinada tecla for pressionada, ela vai andar. Então, seja para esquerda, se eu apertar a tecla de seta para esquerda aqui no teclado, ela vai para esquerda. Mesma coisa para direita, para cima e para baixo. Bom, agora eu vou executar. Ela vem para essa posição inicial, né, como foi definido aqui. E aqui ele sempre vai estar vendo se essas condições são verdadeiras ou não. Então, por enquanto ela não está tocando em ninguém, então ela não diz nada. Mas caso ela toque, por exemplo, aqui no servo, ela diz, né: "Oi, pequeno, você sabe onde está minha vovó?" Caso ela toque na vovozinha, ela diz: "Vovó, te encontrei." E caso ela toque no lobo mau, "Socorro, o lobo mau." Bom, esse foi o exemplo que a gente tem aqui de condicionais usando o comando sem então. E agora eu vou estar mostrando um segundo exemplo para vocês. E agora, nesse segundo exemplo, a gente tem um cenário diferente aqui. E o que a gente vai fazer utilizando os comandos condicionais vai ser com que essas caixas elas funcionem como uma forma de barreira. Então, basicamente, a Chapeuzinho ela só consegue andar nesse espaço aqui, nesse quadrado, que está limitado pelas caixas. E ela não deve conseguir ultrapassar dessa forma que ela está fazendo, né? Andando através das caixas. Bom, para fazer isso, a gente já tem no nosso arquivo os comandos de movimentação. E a gente também tem esse comando condicional sem então, que utiliza um comando de sensor, toque, mas no caso não é toque em determinado ator, por exemplo, que nem tinha no exemplo 1, é toque na cor tal. Então, para definir essa cor, é só clicar aqui e escolher ela. No caso, a gente utilizou aqui a cor da caixa, né? Então, quando a Chapeuzinho toca na caixa, ela deve fazer tal coisa. Então, só para a gente continuar, eu vou estar duplicando e adicionando em cada um desses comandos de movimentação, porque cada um deve ter para verificar se ela está tocando na caixa ou não. Bom, agora o que a gente precisa fazer é definir o que vai acontecer quando a Chapeuzinho tocar na caixa. Então aqui, por exemplo, esse primeiro aqui, quando a tecla para cima for clicada, ela não devia estar ultrapassando aqui. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é aqui, tá adicionando a 10, 10 a Y, quando a gente aperta para cima. E o que a gente vai fazer agora é adicionar 10 a menos Y, caso ela toque na caixa. E por que a gente adiciona esse menos 10, né? O inverso do que está definido aqui. Porque quando ela anda para cima, por exemplo, se ela toca na caixa, ela não devia andar para cima. Então, o 10 que a gente adiciona é o 10 que a gente vai ter que remover também.
Então agora vocês podem ver aqui, se eu andar com ela pra cima, ela não tá ultrapassando. Então é assim que deve funcionar, ela não deve ultrapassar dessa forma. E a mesma coisa a gente vai fazer para as outras direções. Então aqui a gente está adicionando menos 10 a y para ela andar para baixo. Então agora a gente adiciona 10 a y caso ela toque na caixa. Então aqui para baixo, vocês podem ver que agora ela não passa mais. E para a esquerda e para a direita a gente não fez ainda, então ela continua conseguindo atravessar essas caixas. Então vamos fazer aqui, primeiro para a esquerda. Se está adicionando menos 10 a x, agora a gente adiciona 10 a x. Então para a esquerda ela já não passa mais, vocês podem ver. E agora para a direita, adiciona 10, então a gente tira 10. E agora ela está cercada pelas caixas, e é assim que deve funcionar no nosso jogo também, que a gente vai estar fazendo na próxima aula. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí de comandos condicionais, e é isso, muito obrigada!